a culpa da nossa deriva não está na esquerda, na direita, no centro. Ela está na sociedade brasileira e na sociedade planetária, que não encontra mais possibilidade de universalizar valores, né? Não existem valores universais mais, né? Eu queria abrir a entrevista perguntando para você, de maneira resumida, né, como foi o percurso e os movimentos no capital político do Bolsonaro desde que ele assumiu? Bom, em primeiro lugar, ele surgiu na onda que é antiquíssima na política brasileira, que vem desde o final do governo Getúlio Vargas, antecedido pelo suicídio, o chamado Mar de Lama, né? A corrupção tem sido um tema constante na política brasileira e sempre aqueles que dizem que vão lutar contra a corrupção chegam ao poder. Então, ele usou um instrumento gasto, não é? Em termos de retórica, mas que sempre funcionam, dado que o Estado brasileiro continua sofrendo de muita corrupção, muita desigualdade e muito ressentimento de setores sociais, não é? Então, é quase que uma receita certa de ganhar eleições, você dizer que você vai acabar com a corrupção, né? Então, esse é o ponto. Agora, nessa empreitada, ele teve aliados importantes, como é o caso do juiz Sérgio Moro, né, com operações bastante complicadas do ponto de vista jurídico, que serão julgadas agora no STF, e que trouxe a ele uma espécie de presença na ampla classe média urbana brasileira, né? Essa classe média que, certamente, se Moro for candidato a presidente da República, nele votará. Então, veja, o capital utilizado por Bolsonaro é bastante antigo, conhecido e tem vida curta, né? Porque, veja, o caso de Jânio Quadros, que disse que ia acabar com a corrupção com a vassourinha dele, durou meses, né? O Fernando Collor também durou meses. Os militares que ficaram no poder durante um bom tempo disseram que iam acabar com a corrupção e não acabaram, né? E tiveram que sair do cenário público depois de anos. O próprio Luiz Inácio da Silva, quando foi eleito pela primeira vez, em companhia de Dirceu, né, anunciou que ia acabar com a corrupção. Então, todos dizem que vão acabar com a corrupção, né? Então, esse é o capital que, infelizmente, está sempre sendo reatualizado pelos nossos candidatos e com muita demagogia e falta de critério de verdade. É o truque, né, Isabela, de colocar os atuais governantes e os atuais políticos todos como corruptos, sem fazer distinções nenhuma, né? Então, esse truque só pode resultar no seguinte: eu sou fora do sistema, eu não sou corrupto. Isso aconteceu com Fernando Collor, isso aconteceu com Jânio Quadros, que era político, né? Isso aconteceu com os dirigentes militares, que diziam que vinham de um campo totalmente alheio à corrupta política nacional, né? Esse é um truque velho. Como que o Centrão se comporta, né, frente ao governo atual? Bom, centrão é um termo volátil, né? Porque centrão ele tem uma pré-história, já no governo José Sarney, né, quando apareceu o núcleo primeiro daqueles políticos que vendiam qualquer facilidade para o governo para conseguir verbas para as suas regiões, né? Teve aquele primeiro slogan terrível do senhor Roberto Cardoso Alves, né? É dando que se recebe, né? Então, esse centrão tem essa primeira configuração, que não é a atual,
né? O Centrão foi pouco a pouco perdendo as suas grandes lideranças nacionais. Aliás, como toda a política brasileira, né? Você perdeu grandes lideranças nacionais. Você não tem mais na política nacional pessoas do porte de um Itamar Franco, de um Mário Covas. Você não tem mais pessoas que tenham condições. O último grande personagem nacional do lado da esquerda é Luiz Inácio da Silva. Se você pegar na esquerda, se pegar à direita, no centro, né, você vai ver que você tem políticos limitados regionalmente ou limitados dentro das suas organizações partidárias. Então, o Centrão hoje é digamos assim, o coágulo daquilo que foi ocorrendo no Congresso Nacional, do fenômeno que é conhecido como fisiologismo, né? Uhum. Nós chegamos ao ponto extremo do fisiologismo. E apimentado aí por um aspecto muito grave, que é a mistura do aspecto político e do aspecto do mercadejo de recursos com a pauta religiosa, né? Você tem aí todo um setor que se diz religioso, católico ou evangélico, que está disposto a apoiar, de qualquer modo, o presidente que lhe trouxer recursos, que lhe trouxer regalias e que lhe trouxer facilidade de expansão da sua própria crença. Então, esse é um ponto bastante complicado do famoso Centrão, né? Agora, veja, essa é uma crise geral dos partidos políticos no mundo inteiro, né? Uhum. O Max Weber, que é um grande teórico da sociedade, no começo do século XX, dizia que os partidos europeus são programáticos e ideológicos, e os partidos norte-americanos são partidos bossistas, né, de indivíduos que conseguem ganhar a eleição utilizando essas técnicas de marketing e de leniência absoluta, né? Então, essa distinção hoje não funciona mais muito, porque você vê na Europa partidos que são plenamente bolsistas, né? E você vê tentativas na América do Norte e na América do Sul de instaurar partidos que sejam programáticos. Mas esses partidos não têm grande, digamos, grande amplitude eleitoral, né? Veja, você, com essas escolas de governo, essas escolas de partidos que surgiram ultimamente, você tem vários ensaios de partidos, mas eles não têm grande futuro em termos de aceitação popular. Uhum. E, na sua opinião, os partidos de oposição ao governo atual, não só partidos, mas políticos, figuras públicas também, eles têm um impacto significativo no debate público? Você acha que eles têm força política, estão à altura do governo atual nas corridas eleitorais? Não, isso é um problema muito sério, porque houve com a destituição de Dilma Rousseff, você teve uma levada desses partidos oposicionistas à reação e não à ação, né? Quase todos os partidos da oposição, eles reagem a atos do governo ou a situações sociais, mas eles deixaram, de certo modo, o seu papel programático, o seu papel de vanguarda, né? Então, esse é um ponto que me parece delicado, porque se você não tem oposição no país, o país fica entregue ao arbítrio de quem governa, né? Então, eu sempre disse, de uma maneira um tanto quanto irônica, que no Brasil, o Brasil é o país onde é proibido fazer oposição, né? No sentido de que a oposição é vista como um grupo que trai o interesse dos eleitores que sufragaram um determinado partido ou indivíduo. Então, esse é um ponto sério, né? Quer dizer, você tem esse estigma que sempre se coloca. Quando eu era jovem, né, menino ainda, sempre que se falava de alguma notícia não alvissareira para o governo, se dizia é a intriga da oposição, né? E essa é uma arma muito, muito eficaz, muitas vezes, né? E, de fato, aí falando mais seriamente, a oposição está devendo ao país mais ação e menos reação, e mais um diagnóstico bastante sério em termos estratégicos e em termos táticos, para conseguir mudar a situação política nacional.
Também o governo não é um sólido, não é uma unidade absoluta. Você tem aí setores de interesses contraditórios que se degladiam. No próprio governo, na própria equipe ministerial, você vê que tem essa tensão permanente, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro ensaiou lançar, através daqueles generais, né, um plano Brasil, de desenvolvimento do Brasil, aquele piti que o Guedes teve, né, na famosa reunião de abril, né, apontando o dedinho para o general e dizendo que ele conhecia 8 livros sobre recuperação econômica, o que foi, cá para nós, como acadêmico, bastante ridículo. Isso mostra que há uma tensão no governo, que ele não é um bloco único, né? E nem poderia ser também diferente, né? Mas no caso das oposições é mais grave, porque se você não tem nenhuma pauta que permita uma estratégia e uma tática aproximadamente, digamos, comum, você vai ficar quebrado, né? Veja, eu sempre lembro da situação da República de Weimar, né? Na República de Weimar, o grande inimigo da social-democracia era o Partido Comunista, e o grande inimigo do Partido Comunista era a social-democracia. E eles lutaram um contra os outros até a vitória do nazismo. Quer dizer, eles não tiveram condições próprias de unir as suas forças de uma maneira eficaz, né? Então, o resultado é tremendo nessa linha. Eu não digo que nós tenhamos um resultado similar, mas e também não digo que haja uma animosidade entre as forças de esquerda tão grave quanto acontecia na República de Weimar. Mas é bem importante você ter ouvidos e olhos para exemplos históricos que são trágicos, né? Além disso, veja, por mais reacionário e conservador que seja o atual presidente, ele foi nutrido num clima que era um clima de nacionalismo e de estatismo durante a ditadura. Havia uma quantidade enorme de militares, generais, etc., que pregavam e que praticavam uma política desenvolvimentista, em primeiro lugar, né? Inclusive, veja, eles deixaram o Estado com uma dívida bastante forte, uma inflação bastante forte, né? Com esse desenvolvimentismo. Então, a cultura de juventude militar, né? Porque depois ele saiu, né? Que Bolsonaro tem uma cultura, eu diria, desenvolvimentista, né? Bastante truncada, porque nada tem a ver com Celso Furtado e outros próceres da economia brasileira, mas tem essa base. Então, tudo que signifique, não privatizar absolutamente, tal como foi o programa inicial do Guedes, encontra pelo menos uma resistência psicológica por parte do presidente, se não uma resistência efetiva. Verdade. E agora, também falando de novo do Bolsonaro, né, o último Datafolha, o mais recente, que saiu no dia 14 de agosto, mostrou que ele está no momento mais popular dele desde que assumiu. E mesmo com a pandemia e várias crises, qual que seria a explicação para isso? A explicação é muito simples, né? Você tem, dada essa desigualdade enorme de acesso a alimento, a casa, a água, a esgoto, etc., que o Brasil mantém, né? Como se fosse uma espécie de troféu negativo, né? 60% dos municípios brasileiros não têm água e esgoto digno desse nome, né? Você tem a política de distribuir recursos públicos e, com isso, você consegue adesão dessas populações absolutamente desassistidas e no desespero, né? Eu diria que, mesmo que fosse uma pessoa de programa de esquerda, nesse momento, a reação de melhoria da posição seria clara, porque, veja, se você não tem nada para comer, você não tem um tostão, se você recebe alguns reais, você vai ficar grato. E isso, infelizmente, é a política brasileira a mais tradicional.
né? Como ele disse que ele não era parte da velha política, essa é a velhíssima política. Os coronéis faziam isso, né? Os militares fizeram isso, os populistas, o Getúlio Vargas fazia isso, etc. Quer dizer, essa utilização dos setores mais desprotegidos. O Weber tem um termo que me parece muito importante, né? Ele diz os negativamente privilegiados, né? Quer dizer, você tem o privilégio positivo, você tem o privilégio negativo, aqueles que não têm nada, né? Então, é evidente que, justamente no Nordeste, que é a terra que tem maior adesão à popularidade de Luiz Inácio da Silva e do PT, ele tem aumentado a sua adesão, e não tanto no país inteiro. Esse é um ponto importante a ser visto. Outro ponto que eu acho que é importante é que nós, da universidade, vocês, jornalistas, nós levamos muito a sério as pesquisas de opinião. Eu acho que as pesquisas de opinião podem ser feitas de maneira científica, bastante rigorosa, mas o que elas medem? Qual é o objeto delas? A opinião. A opinião é uma das coisas mais voláteis do ser humano. Se você tem hoje essa alta de opinião em relação ao Bolsonaro, faz essa pesquisa de opinião daqui a 6 meses, quando acabar o auxílio moradia, para você ver se vai continuar tão alta, ou qual é a tendência alta. Tanto que ele está preocupadíssimo, ele tem emitido sinais cada vez mais claros de que, acabando esse período do auxílio, né, a coisa pode degringolar para ele, né? Então, é muito importante que a gente tenha a noção de que a pesquisa de opinião é um raio-x, né? É uma tomografia, né? Que serve para aquele momento exato da vida e não pode ser ampliado muito para antes ou para depois no tempo. No caso da classe média, ela segue uma tendência, digamos, que é também muito comum a ela, que faz parte da cultura da classe média, que é a cultura do ressentimento. Porque, veja, o que é classe média, né? Classe média não é nem a proprietária e nem a trabalhadora pura, né? Ela tem uma propriedade, que é o seu diploma, ela tem um pecúlio familiar, etc. Então, ela tem uma propriedade que a todo momento pode estar ameaçada, né? E veja como a classe média reagiu durante o período Sarney, daquela inflação absolutamente delirante que nós enfrentamos, né? A sua propriedade estava ameaçada a todo instante, né? A todo instante. E ela, então, se voltou piamente para Fernando Collor de Mello, né? Então, veja, a classe média, ela também é plural em certos pontos, mas ela tem alguns traços éticos que são comuns, né? Ela é ressentida, ela é desejosa e ela tem uma capacidade maior de racionalização do que o pobre, né? O pobre não tem esses recursos ideológicos, etc. Ela assume a ideologia. Só que é uma ideologia monocólica, né? Sempre a corrupção dos outros, é claro, porque o seu líder nunca vai cometer corrupção. E outro ponto que eu acho importante é que a classe média não é apenas a classe média de direita. Você tem um setor bastante amplo de liberais, que são de classe média, e de esquerda, inclusive. A boa parte da esquerda integra a classe média, né? São professores, são advogados, são engenheiros, etc., né? Então, esse matiz da classe média também tem que ser bastante visto. E é claro que muita gente, na última eleição, que se via na necessidade de optar entre o Partido dos Trabalhadores, que sofria aquela forte propaganda, dizendo que se tratava do partido mais corrupto do planeta, e etc., etc., e a escolha na luta contra a corrupção, ela votou contra a corrupção e descobriu muito rapidamente que tinha sido enganada, né? A quantidade de arrependidos que você vê aí nas redes sociais, na televisão, etc., é uma coisa muito, muito forte. Uhum. Mas mesmo com todos esses supostos escândalos de corrupção na família do presidente, no governo, continua sendo, né, o momento mais popular dele. E ele levanta essa bandeira de
anticorrupção, porém tem supostos escândalos e esquemas de rachadinha no governo envolvendo familiares próximos, né, núcleo duro dele. Veja, aí nós temos uma questão de tempo, né, de cronologia. Os fatos que levam ao aumento da popularidade ou à diminuição da popularidade de um governante são rápidos. É uma diacronia muito rápida, né? É um depois do outro, né? E justamente a tática que os governos têm é justamente de atrasar a chegada das notícias ruins e acelerar a chegada ao público das notícias boas, onde, veja, a idiosincrática raiva que Bolsonaro tem da imprensa em geral, né? Porque a imprensa não segue essa cronologia. Ela leva para o público no tempo certo o que ela acha que deve ser exposto, né? E não dá um tempo para ele se explicar, né? Então, ele fica muito enraivecido. Agora, a apuração, a punição de fatos delituosos em qualquer lar, seja presidencial, seja na periferia, né, isso é mais lento. A justiça brasileira funciona de uma maneira bastante lenta, né? É um dos problemas graves dela, né, comparadas com a justiça alemã, justiça americana, etc. Você vê que a roda da nossa justiça é muito lenta. Pois a semana passada se julgou o primeiro processo da princesa Isabel contra o Estado brasileiro. Então, veja, é um paradigma aqui do Brasil. Então, isso explica que, muitas vezes, a popularidade está até aumentando devido à ação da propaganda, né? E a imprensa não conseguiu trazer até agora, a imprensa e as forças contrárias não conseguiram trazer até agora a notícia dos malfeitos e da sua punição. Então, há um gap aí, né, que explica essa possibilidade de você manipular a opinião pública como está sendo feito agora. E aí eu queria perguntar, né, no momento que a gente está passando nessa conjuntura política, qual é o tipo, ideologia, enfim, estratégia eleitoral de um partido ou político que é mais propenso a ganhar cargos e ter mais popularidade? Olha, aí nós chegamos àquilo que eu dizia para você da crise dos partidos, né? A prática do apadrinhamento político é uma coisa que vem já da Inglaterra do século XIX, né? E que hoje está presente em toda a Europa, está presente nos Estados Unidos e está presentíssimo no Brasil desde que nós existimos como Estado, né? Que é o seguinte: o partido ganha as eleições e os seus seguidores, né, postulam cargos no Estado ou em empresas estatais. E, para isso, ele tem, então, a proteção, né, de próceres políticos que indicam para esses cargos e para essas situações. Nesses cargos, eles procuram o maior número possível de verbas e de recursos para o seu partido, né? Então, e nesse processo, evidentemente, muitos se aproveitam ao arrancar dinheiro para os seus partidos para arrancar para o seu próprio bolso, né? Isso é uma coisa que quem estuda a Operação Manipulite da Itália vê a cada momento esse propinoduto, né? Essa maneira de achacar os cofres públicos. Então, a estrutura mesmo dos partidos que está em crise, eu diria, quase que letal, né? O Weber e depois o Robert Michels, no começo do século, diagnosticaram o funcionamento e o destino dos partidos políticos. Eles se transformariam muito rapidamente em oligarquias, dirigidos por poucos, né? E depois eles passariam à fase da demagogia, né? Isso é, da utilização sem freios, né? De lucros próprios para os seus dirigentes, né? Então, veja, quando você tem aqui no Brasil esse dinheiro todo, mais de bilhão destinado aos cofres dos partidos, né? A pergunta que se faz é:
quem vai administrar, quem administra esse dinheiro, né? Então, você não tem em nenhum partido, aí me desculpe, de esquerda, ou de direita, ou centro no Brasil, você não tem uma prática como você tem na Alemanha, como você tem nos Estados Unidos, das primárias. Não são primárias de verdade. Aqui no Brasil você faz convenções em que a direção do partido manipula e consegue indicar o seu candidato. Tem partido que junta 4 grandes líderes, né, e indica o presidente da República, sem passar por eleição dos próprios aficionados desse partido. Então, primeiro ponto, você não tem respeito por base partidária nenhuma. Segundo, você, nesse desrespeito pelas bases partidárias, você também não encontra eco e você não procura apoio de juventude, portanto, não há renovação. Pega a idade média dos dirigentes partidários brasileiros para você ver, né? Com meus cabelos brancos, eu seria um jovem perto deles, né? Então, veja, essa não renovação dos partidos políticos leva aquele automatismo de repetir procedimentos, né? Repetir estratégicas, repetir táticas. Então, esses partidos estão morrendo, embora com o corpo bem gordo, né? O corpo funcional deles está bem gordo, mas a quantidade de adeptos militantes que lutam por ele, etc., diminui a olhos vistos, né? Então, nós vemos aí uma situação muito grave. Além do que, todos os truques de propaganda e de manipulação são utilizados, a começar por os nomes, né? Tinha um determinado nome, agora é outro, como se fosse marca de sabonete que fica tentando engambelar o eleitor, né? Ou engambelar a si mesmo, né? Outro ponto é a falta de eficácia e, muitas vezes, a grosseria da justiça eleitoral. Tudo que a justiça eleitoral decide se transforma quase que praticamente em desastre para os partidos políticos. Lembra da cláusula de barreira, né? Ela foi instituída, houve um veto da justiça e voltou tudo ao que era antes. Então, proliferaram esses mini partidos, né, que vendem seu voto ou que se vendem de uma maneira desbragada. E se você perguntar para qualquer juiz eleitoral, ele vai dizer que é uma maravilha, né? Não é maravilha. A justiça eleitoral brasileira estraga muito o exercício da democracia. E, como diz o autor do livro, né, é uma autocracia judicial. É preciso pensar nisso também. Você tem que pensar a abertura para a juventude, que, veja, de onde se nutriu a esquerda brasileira? Ela se nutriu dos movimentos estudantis que sempre existiram desde a ditadura Vargas, né? Que esses movimentos estudantis resultaram em partidos de direita, como é o caso da UDN, que saiu dos movimentos estudantis de luta contra Vargas, ou que passaram para a esquerda, você tem sempre essa fonte de renovação na juventude. Quando você quebra essa corrente, o partido tende a ficar ossificado, né? A não ter mais o que dizer e não ter mais força para lutar. Porque, veja, se você confia apenas na televisão e no rádio, e se você confia apenas nas redes sociais, você não tem aquele militante que vai para as ruas e vai para face a face para fazer a sua propaganda, a sua convicção, né? Partido político sem militante convicto não existe, né? E aí a doença que aparece é essa que você indicou, daqueles que são incondicionais, dos fanáticos, né? Que aconteça o que acontecer com o seu partido e com sua liderança, eles estão sempre ali defendendo o absurdo, né? Então, eu acho que uma coisa é a convicção que a juventude traz, mas a juventude é sempre crítica. Ela não gosta de receber ordens facilmente, ela tem que ter as ordens explicadas, né? Então, a função de tarefeiro não agrada a quem é gente moça. Então, isso despotencia os nossos partidos políticos ainda mais. Uhum. E o senhor falou em uma entrevista no final de 2019 que, aí abre aspas, as últimas eleições presidenciais consolidaram o marketing político. E a gente sabe que o Bolsonaro tinha, enfim, continua tendo, mas está um pouco mais afastado, de um guru ideológico que é o Olavo de Carvalho.
que inclusive mora nos Estados Unidos, como a gente sabe, e tem uma relação muito forte teve uma relação muito forte com a campanha do Trump, que tem também um guru ideológico que é o Steve Bannon. E aí eu queria perguntar até quando essas estratégias de campanha ou marketing eleitoral do Bolsonaro podem funcionar, porque a gente sabe que tiveram alguns comentários e análises no primeiro ano do governo do presidente que falavam que ele agia e dava declarações como se ainda estivesse em campanha, né? E eu queria entender até quando, será que ele vai continuar com esse movimento ou até quando que isso vai acontecer? Veja, essa campanha do Trump, ela não apareceu, e sobretudo esses truques do Bannon, etc., não apareceu do nada. Há uma cultura do marketing político, por isso que eu recordei o juízo do Max Weber, no começo do século XX, né, sobre o bolsismo da política norte-americana. Né? Então, você tem essa empresa de ganhar votos, né, e essa empresa foi enriquecida com outro aporte que é muito sério, muito grave, que é a empresa do Spin Doctor, aquele que espalha notícias falsas. Né? Houve um entusiasmo na discussão das fake news, né? Mas essas fake news são conhecidas, eu diria, desde Adão e Eva, mas, na verdade, nos Estados Unidos, o Spin Doctor é efetivamente uma profissão, é um assessor contratado, um grupo de assessores contratados especialmente para descobrir os podres, entre aspas, dos demais candidatos e mentir sobre as condições da candidatura daquele candidato e sobre a própria candidatura. Então, você tem uma longa cultura sedimentada disso. O que veio fazer a internet? Ela veio agilizar ainda mais esses procedimentos. Ela veio sincronizar e universalizar esses procedimentos. Então, é um aperfeiçoamento daquilo que já existia. Né? Então, esse é um ponto. E, efetivamente, no caso do Bolsonaro, ele se aproveitou muito da experiência do Bannon, né? E de um guru que é especialista em espalhar fake news, né? Que é o Olavo de Carvalho. Né? Então, o que você tem? Você tem não uma espécie de ruptura com as táticas e estratégias políticas anteriores, você tem, eu vou usar a palavra entre aspas, né? Você tem um aperfeiçoamento desse horror. Né? Então, não há possibilidade de você discutir o marketing tal como é feito agora, do marketing que tal como era feito há 20 anos atrás. Né? A estrutura é a mesma. Você tem que destruir a imagem do adversário com calúnias, com difamações, com medo, né? Etc. E aí você tem que vender o seu sabonete de maneira muito eficaz. Há um livro que é clássico da propaganda política, que é do Sérgio Ciaccottini, é de 1929, hein? E me parece que até hoje é muito atual. E ele mostra o quanto é relevante você pensar que o marketing político surgiu do marketing empresarial comercial, né? Que esse vínculo dos dois é essencial. Você tem que vender o Bombril do candidato da maneira mais eficaz possível. E você tem que dizer que a outra palha de aço é ruim, estraga as panelas da Dona Maria. Né? Então, veja, essa tática é muito antiga. Eu diria que você pode até chegar na democracia grega. Existem estudos sobre a democracia grega que mostram essa capacidade de mentir e de destruir o outro. Não é por acaso que o Platão, em toda a sua vida teórica, ele era contra o sofista e contra o demagogo. Né? Há uma passagem saborosa do Gorgias, que é sobre a retórica, que é a seguinte: vão pedir apoio para serem eleitos como cuidadores um cozinheiro e um médico. O médico chega para as crianças e diz: olha, vocês vão fazer regime, vão fazer exercícios, não poderão comer doces, etc, etc.
E chega o cozinheiro e diz, que nada, eu vou dar doces maravilhosos, pratos lindos, vocês não têm que fazer exercício nenhum. Pergunta a Sócrates ao seu interlocutor, quem você acha que vai ser eleito? Veja, isso está 2.500 anos atrás. Quantos cozinheiros nós não temos na nossa política cotidiana, né? O Bannon é um cozinheiro de primeira, né? Que empanturra as massas com essa técnica absolutamente moderna, com essa cultura, né? da demagogia, né? Antiquíssima. E aí, a utilização do medo. Veja como o Trump está usando agora, cada vez mais, a propaganda do medo, né? As manifestações são feitas por terroristas que vão ameaçar a vida das boas famílias norte-americanas. E ele é o único salvador que vai garantir a lei e a ordem, law and order, né? Essa coisa que vocês, a imprensa, agora nós estamos conversando, né? Você vai editar isso e vai publicar num determinado momento, né? O problema é que a internet ela é sincrônica, né? Esse tempo diacrônico que vocês são obrigados a seguir não vale para a internet. Então, nesse mesmo momento que nós estamos conversando, evidentemente tem milhões de pessoas conversando, né, e, digamos, divulgando a verdade do seu partido contra a mentira do outro partido, a bondade do seu candidato contra a mentira do outro. Eu acho que a internet é um bem maravilhoso que nós tivemos em termos de progresso técnico, mas como todo progresso técnico tem o seu lado complicado, porque depende de seres humanos e das práticas sociais, né? E, sobretudo, em países como os Estados Unidos e no Brasil, em que a desigualdade econômica, a desigualdade social são coisas tremendas, evidentemente que a coisa fica muito pior, né? É preciso, no meu entender, que haja uma adesão à base primeira do pensamento liberal, né? Veja, falam que o Guedes é neoliberal, ele nunca foi liberal e não será liberal nunca na vida, né? Porque o pensamento liberal é um pensamento que une de uma maneira indissolúvel, não é, a representação do governante com a responsabilidade diante do governado, a famosa accountability, né? E o nosso Estado surgiu sob o signo da irresponsabilidade. Veja a Constituição de 1824, o imperador é irresponsável, né? E essa irresponsabilidade, o Pontes de Miranda, que é um jurista, mostra que essa irresponsabilidade foi transmitida muito rapidamente para os governadores, né, etc, etc. Então, você não tem o princípio da obediência à accountability, e, portanto, você não tem soberania popular. Da responsabilização funciona também para o judiciário norte-americano, né? Aqui não. Sabe, aquela graça divina que era atribuída ao imperador passou por poder judiciário de uma maneira tranquila, né? Eles falam, eles decidem, inclusive muitas vezes contra as bases mais comezinhas da ciência e da técnica, né? Tem um apego ao juridiquês com latim bastante ruim, muitas vezes, né? Se você pega as sentenças, né, desde a Suprema Corte até a primeira instância, um desprezo absoluto pelo juízo dos leigos, né? Os leigos não têm que ficar metendo o nariz em questão de direito. Ora, tem sim, numa democracia tem sim, porque o juiz tem que responder diante do jurisdicionado pela sua sentença, né? Ele não responde apenas diante de Deus, ele não responde apenas diante da autoridade superior, ele tem que responder para quem paga o seu cargo, para quem o mantém, né? Então, veja, esse é um ponto gravíssimo. Então, se você não muda essa consciência e essa prática, se você não institui, de fato, o princípio da accountability, não vejo possibilidade nenhuma de você melhorar a vida política partidária e, inclusive, a vida oficial do país. E aí você tem
o aumento da desconfiança da cidadania diante dos tribunais, né? Quer dizer, você tem... Veja, há uma pesquisa que não é muito recente, mas que indicava que a confiança, porque a accountability é a que traz a fé pública, né? A confiança da população brasileira, em primeiro lugar, nas Forças Armadas, né, onde a tentativa máxima de manipulação desse poder de cativar que tem as Forças Armadas, a Igreja Católica ainda, né, e aí começam as instituições políticas e jurídicas, a coisa vai lá para baixo, né? Quer dizer, a população não encontra, né, não encontra na justiça brasileira um acolhimento e um respeito, né? O simples fato de você entra num fórum e está escrito lá, cidadãos comuns, advogados de um lado, promotores, cidadãos comuns de outro, lembra o sistema absolutista europeu do século XVIII, né? Você vive ainda, eu sempre digo que o Brasil vive um sistema absolutista anacrônico, né? Quem é operador do Estado merece todos os privilégios. Quem é simples pagador de impostos não tem privilégio nenhum e, pelo contrário, tem todas as obrigações, né? Na época de Dom João VI, era dividido, digamos, o Brasil era dividido entre os que operavam o Estado, né, que tinham todos os privilégios, e a gente ordinária de veste. Eu queria voltar para essa questão do marketing político e eleitoral e perguntar se os políticos, assim, é uma pergunta mais reflexiva, tem uma licença poética, se os políticos se perderam nessas estratégias de campanha e de marketing, se eles não acreditam tanto nos valores, se os valores e a ética foram deixados um pouco de lado. Olha, quem se perdeu foi o Brasil. Eu acho que nós nos perdemos num determinado momento. Não posso dizer para você qual é esse momento, mas a partir de certo momento, você passou a não acreditar mais em valores. É aquilo que em filosofia nós chamamos de niilismo, né? Pouco importa, você diz o que é importante dizer na hora, você não acredita naquilo, ou você deveria acreditar e não acredita. Então, nós nos perdemos, o país está à deriva, né? Você não tem, digamos, solidariedade política entre a população, você não tem solidariedade humana. Veja esses espetáculos trágicos das praias cheias, dos bares cheios, no momento em que você tem 4 milhões de infectados no país, né? Você vai me dizer, mas na Itália também aconteceu isso. Também, porque é isso que está ocorrendo. Eu acho que nós estamos numa mudança de cultura e de civilização que vai ser muito difícil. Você não tem aqueles padrões éticos e morais constringentes, né? Onde o enrijecimento das seitas religiosas. Elas querem manter um padrão rígido quando o mundo não os encontra mais, não existe mais aquela prática, né? Então, eu acho que nós estamos procurando uma saída, né? Uma colega sua me perguntou uma vez se eu não via uma luz no fim do túnel. Eu disse, olha, a única luz que eu vejo é de um trem desgovernado que vem para cima de nós, né? Então, esse pode ser muito pessimista, mas eu acho que é importante que nós tenhamos essa consciência que a culpa da nossa deriva não está na esquerda, na direita, no centro. Ela está na sociedade brasileira e na sociedade planetária, que não encontra mais possibilidade de universalizar valores, né? Não existem valores universais mais, né? E o mito sempre acompanha essas situações desesperadas em termos sociais. Quando a sociedade não tem mais razão, não tem mais ciência que explique para ela mesma o que ela está vivendo, ela vai para o mito, né? É o sebastianismo constante que nós vivemos no Brasil, né? Você tem sempre o mito, o homem mitológico, e não é por acaso que o senhor
Bolsonaro é chamado de mito pelos seus seguidores, né? O mito é aquela explanação, aquela narrativa miraculosa Do Salvador, né? do Salvador, né? O sóter, para falar como os gregos, né? O sóter, né? Então, essa é uma tentação muito constante no Brasil. E quando você não tem o mito, quando você não lhe é oferecido um mito humano, você parte para o protesto irracional, né? Veja, eu sou na minha juventude tinha o cacareco, que era um hipopótamo que foi eleito, né? O bode orelhana, que foi eleito, né? E recentemente você tem tiriricas, você tem toda essa série de pessoas que exprimem irracionalmente esse ressentimento, essa impotência da sociedade de agir politicamente, né? Então, é claro que todo mito vai narrar aquele salvador que vai retirar o povo da sua miséria, do seu sofrimento. E isso, infelizmente, é eficaz, né? O mito tem uma eficácia muito grande, porque ele não opera no plano da mente e do sistema consciente de representações, ele vai no inconsciente, naquilo que é mais profundo na vida humana, né? No corpo, porque o corpo sofre, né? A sociedade brasileira, com essa desigualdade, não é que ela é apenas sofredora do ponto de vista moral e ético. As pessoas passam fome, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm esperança, as pessoas não têm água, as pessoas não têm esgoto. Isso dói no corpo, em primeiro lugar. Isso cria a possibilidade da esperança desmesurada num Salvador, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre alguns nomes né, políticos, assim, públicos. O primeiro deles é o Luciano Huck. O Luciano Huck me parece que pode retomar essa história toda, daquele que vem de fora da política, né, e que vai salvar o sistema com meios que não são os da velha política. Eu acho que ele tem muito que provar para mostrar que ele não é isso, né? Então, essa a minha visão dele, né? Ele é uma pessoa inteligente, cultivada, mas eu acho que a marca de origem é essa. Eu não sou político, eu vou resolver os problemas da política. E o Dória? O Dória é um político que veio também de fora, né? Ele trabalhava com esse setor de relações públicas, né? Ele tinha o seu instituto, onde ele reunia empresários, reunia políticos, etc. Se vendeu, né, como alguém que iria justamente, vindo de fora do mundo empresarial, iria aplicar recursos e técnicas de governo que não seriam as da política antiga. Ele está se balanceando, né? Ele está indo de uma maneira não tão dura quanto a do Bolsonaro, pelo contrário, ele tem agido de uma maneira muito mais elevada, mas eu acho que ainda a marca de origem é essa. O Boulos. O Boulos é uma pessoa de classe média, né? Que tem uma política bastante radical, né? E que eu acho necessário que existam pessoas como ele, né? Você tem pessoas como ele, pessoas como Erundina, etc. É necessário que existam vozes e movimentos que coloquem em xeque a ortodoxia aceita por toda a sociedade. Não sei das suas possibilidades eleitorais, né? Não, isso eu acho que é muito difícil que ele consiga chegar à prefeitura de São Paulo, etc. Mas eu acho que é saudável existir o debate, e o debate tal como ele estabelece. E aí, continuando a lista, faltam só mais dois nomes, é o Fernando Haddad e, por último, o João Amoedo. Olha, o Fernando Haddad é um intelectual de classe média, né, formado pela USP, com uma cabeça bem mobiliada em termos de conceitos, né? Ele tem um discurso bastante realista, ele não é, digamos, tão radical como é o caso do Boulos, etc. Ele tem um pequeno problema, que é o fato dele ter que encarnar
uma figura que é carismática e que é, digamos, importantíssima na política nacional. Eu acho que um dos poucos líderes nacionais, que é o Luiz Inácio da Silva, né? Isso dá-lhe uma fraqueza grande, porque entre o representado, que é o Luiz Inácio da Silva, e o representante, aparece para todo mundo, mesmo para os inimigos, né, essa distância. Né? Ele fica na sombra, né, do Lula. Exatamente. Ele não tem esse carisma. Ele é uma pessoa muito conversada, ele tem uma retórica boa, né? Que ele teria uma carreira enorme na vida política se não tivesse essa missão impossível, né, de representar uma liderança afastada, como é o caso do Luiz Inácio da Silva. E o Amoedo? Olha, eu acho uma pessoa que tem ideias de tipo empresarial, que mais ou menos um pouco diferente do Dória, mas ele pensa que o Estado é uma grande empresa, né, e que a sociedade é uma grande empresa, e que muitas vezes remédios que nem para as empresas dão certo aparecem nas propostas dele para a vida da sociedade e do Estado. Acho que ele representa assim um grupo que se desiludiu com os representantes políticos tradicionais e que procura uma saída, digamos, da direita liberal em termos econômicos. Eu acho que o próprio fato dele não expandir o número dos seus adeptos mostra que ele tem uma importância relativa e não assim tão grande na vida política nacional. Quais são as suas previsões para as eleições presidenciais de 2022? Olha, eu acho que nós caminhamos claramente para uma falta de segurança jurídica, dada essa situação que é complicadíssima da justiça eleitoral brasileira, que não se explica, né? Que não é accountable, né? Você tem essa criação de regras uma atrás da outra, né, que a justiça eleitoral vai produzindo. Você tem um possível agravamento da situação econômica do país, né? Você tem um agravamento das tensões sociais, né? Ninguém pode imaginar o que pode ocorrer depois dessa pandemia, né? O desemprego enorme, a falta de alimentos, etc. Você pode ter muita situação caótica, até do ponto de vista da administração. Com essa centralização ensaiada nessa reforma administrativa, você vai ter um despossuimento de autoridade dos prefeitos e dos governadores. Você pode ter uma pressão cada vez maior das polícias militares em todos os estados, no sentido de favorecer candidatura. O que ocorre é que você tem todos os elementos sempre perenes, né, perenes na vida brasileira, que favorecem um golpe de Estado. Né? Então, eu tenho muito receio. Né? Veja, as Forças Armadas, durante o período Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva, até Dilma Rousseff, elas permaneceram na sua função de movimentos do Estado, instituição estatal. Né? Nesse governo, elas foram puxadas, em parte, pelos generais para o executivo. Né? E aí, me parece que nós não temos propriamente pessoas muito prudentes no executivo voltado para o setor militar. As falas do general Heleno, por exemplo, são incendiárias, são sempre incendiárias. Né? Aquela fala que ele fez ameaçando o Supremo Tribunal Federal, aquilo é inimaginável num regime democrático e hierarquicamente definido. Né? Então, me parece que se a coisa continua assim, e se não há, de fato, uma ação concertada na base da sociedade, no sentido de se chegar a uma trégua nessa guerra que nós vivemos, esse ódio que nós vivemos, evidentemente, muitas surpresas desagradáveis podem vir nas próximas eleições presidenciais.